Você confia em mim? Perguntou o milionário de 38 anos para a jovem pura que tinha apenas 21, e ela, com o coração inocente e as mãos trêmulas, entregou tudo sem olhar para trás. Mas o que ela não sabia é que essa pergunta mudaria seu destino para sempre. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar 17 anos de diferença e mundos completamente opostos? Me conta, de onde você está assistindo? Se quer saber como essa história de amor impossível desafiou tudo, se inscreve no canal e deixa teu like. Você não vai se arrepender. O envelope de veludo azul tremia entre seus dedos quando Lavínia o abriu naquela manhã de outubro. Dentro, um convite bordado em fios dourados para um baile beneficente no hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro e uma passagem de avião de primeira classe anexada. A jovem florista de apenas 21 anos mal conseguia respirar, enquanto o perfume suave de jasmim do papel invadia seus sentidos. Às vezes, a vida nos entrega presentes tão inesperados que nos obrigam a questionar se somos merecedores deles, pensou, observando aquela caligrafia elegante que soletravam seu nome. Ela não conhecia ninguém com recursos para enviar algo assim. Não até aquele encontro casual 3 semanas antes, quando seus olhos cruzaram com os de Tadeu através das vitrines de sua pequena floricultura no bairro de Santa Teresa. A lembrança desse momento se desdobrou diante dela como as pétalas de uma flor ao amanhecer. Ele havia entrado procurando lírios brancos para sua mãe. Alto de ternos impecáveis e olhar penetrante, o empresário de 38 anos parecia completamente fora de lugar entre os baldes de flores silvestres e o cheiro de terra úmida. Mas algo nele era diferente. A forma como tocava delicadamente as pétalas, como se cada flor guardasse uma memória preciosa. Lavínia, com suas mãos calejadas pelo trabalho e vestido simples manchado de pólen, se sentiu pequena diante dele. A diferença de 17 anos entre eles parecia um abismo intransponível. Porém, quando ele sorriu e disse que nunca havia visto alguém arranjar flores com tanta poesia, algo dentro dela despertou. Não são apenas flores, havia dito ela sem pensar, enquanto seus dedos acariciavam as pétalas brancas dos lírios. São mensagens que a terra nos envia. Este lírio branco, por exemplo, fala de um amor puro e sincero. Tadeu havia levantado o olhar, surpreso pela profundidade daquelas palavras provenientes de alguém tão jovem. Minha mãe costumava dizer algo parecido, respondeu ele com uma voz que parecia vir de muito longe, que as flores são a linguagem com que o céu nos fala quando ficamos sem palavras. Agora, segurando o convite entre seus dedos trêmulos, Lavínia se perguntava se aquele encontro havia sido realmente casual ou se o destino, como as raízes invisíveis sob a terra, havia estado conectando-os muito antes de se conhecerem. Deixou que o envelope azul repousasse sobre a mesinha de madeira gasta enquanto observava pela janela. As ruas estreitas de Santa Teresa começavam a despertar com seus habituais sons. Portas de metal se abrindo, vozes se cumprimentando, o cheiro de café recém-coado se misturando com o aroma de suas flores. Este era seu mundo, pequeno, mas autêntico. Que sentido teria aceitar um convite para entrar, mesmo que por uma noite, em um universo que não lhe pertencia? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao atender, a voz grave de Tadeu encheu o quarto. "Recebeu minha pequena surpresa?" perguntou com aquele tom caloroso que fazia seu estômago se contrair. "Pequena não é exatamente a palavra que eu usaria", respondeu ela, tentando manter firme a voz. "Porque eu, Tadeu, mal nos conhecemos." Houve um silêncio do outro lado da linha, um desses silêncios que pesam, que significam. "Porque quando te vi entre suas flores, Lavínia, tive a sensação de ter encontrado algo que vinha procurando a vida toda sem saber que estava buscando", confessou finalmente. "E gostaria de conhecê-la melhor, em um lugar onde possamos conversar sem que eu tenha que inventar desculpas para comprar lírios todos os dias." Um sorriso involuntário se desenhou nos lábios de Lavínia. "E tem que ser em um baile de alta sociedade? Não poderíamos simplesmente tomar um café?" A risada de Tadeu ressoou através do telefone, genuína e sem pretensões. "Poderíamos, claro que poderíamos, mas então não teria a oportunidade de vê-la sob as luzes dos candelabros.
dançando como se tivesse nascido para isso. Lavínia olhou para o vestido simples que pendia de seu armário, as mãos avermelhadas pelo trabalho com as flores e a terra. Não sei dançar, admitiu, e não tenho nada para vestir num evento assim. Pelo vestido não se preocupe. Pensei em tudo, respondeu ele. E quanto à dança, eu te ensinarei. Só preciso que confie em mim o suficiente para dizer sim. Enquanto o sol da manhã se filtrava entre as cortinas gastas, iluminando o envelope azul como se fosse um tesouro, Lavínia sentiu que estava à beira de um precipício. Se desse um passo à frente, nada voltaria a ser igual. Se recuasse, talvez se arrependeria pelo resto da vida. Tudo bem, sussurrou finalmente. Irei com você. O que Lavínia não podia imaginar era que aquela simples resposta alteraria o curso de seu destino para sempre, como uma pequena semente que, uma vez plantada, não pode evitar sua natureza de crescer em direção à luz, ainda que o caminho esteja cheio de obstáculos. O vestido chegou na tarde seguinte, protegido em uma capa de seda preta que contrastava com a simplicidade de seu apartamento. Lavínia o tirou com mãos trêmulas e deixou escapar um suspiro de espanto. Não era o vestido ostentoso que havia temido, mas uma peça de elegância simples. Azul meia-noite, como um céu estrelado, com pequenos cristais que pareciam gotas de orvalho sobre as pétalas de uma flor noturna. Havia uma nota anexada, escrita com aquela caligrafia que já começava a reconhecer, para que leve consigo um pouco desse céu sob o qual cultiva suas flores. T. Dona Sebastiana, a idosa que administrava a mercearia da esquina, entrou sem bater como era seu costume, carregando uma sacola de pão de queijo recém-feito. Nossa Senhora! O que é isso? Exclamou ao ver o vestido estendido sobre a cama de Lavínia. É para um baile, respondeu a jovem, sentindo o calor subir às suas bochechas. A idosa deixou os pães de queijo sobre a mesa e se aproximou para examinar o tecido com seus dedos nodosos. Isso é obra daquele senhor elegante que vem comprar lírios, não é? Aquele que te olha como se você fosse Nossa Senhora Aparecida. Lavínia não conseguiu conter uma risada nervosa. Ele não me olha assim, Dona Sebastiana. Ah, menina, aos meus 82 anos, estes olhos podem ter perdido a vista, mas reconhecem o amor quando o veem, respondeu a idosa com um sorriso maroto. E o que você pensa em fazer? Esse homem deve ter 17 anos a mais que eu, completou Lavínia em voz baixa. Dona Sebastiana sentou-se na beira da cama, fazendo um gesto para que Lavínia se juntasse a ela. Meu Antônio, que Deus o tenha, tinha 15 anos a mais que eu quando nos casamos, disse com voz serena. Minha família fez um escândalo. Diziam que ele era velho demais, que eu era uma menina. Mas sabe de uma coisa? Foram os anos mais felizes da minha vida. A diferença de idade não importava? Perguntou Lavínia, encontrando conforto naquela confissão inesperada. No começo, sim, claro. Mas com o tempo, entendi que o amor verdadeiro não conta anos, conta momentos. E os momentos com a pessoa certa valem por 1000 com a errada. A idosa tomou as mãos de Lavínia entre as suas. Mas não se engane, menina. Não será fácil. O mundo julga, e julga duro. Não sei se estou preparada para isso, confessou Lavínia. Mal nos conhecemos, e ele pertence a um mundo completamente diferente do meu. E o que você sabe do mundo dele? Ele te contou? Ou são suposições suas? A pergunta ficou flutuando no ar, como o pólen na primavera, insinuando-se em cada canto de sua mente. Era verdade. Havia assumido muitas coisas sobre Tadeu, baseando-se unicamente em sua aparência, em seu terno impecável, em sua maneira de falar. Experimente o vestido, sugeriu Dona Sebastiana, mudando de assunto. Às vezes, para conhecer um caminho novo, é preciso dar o primeiro passo. Naquela noite, enquanto se olhava no espelho com o vestido posto, Lavínia não reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. Não era a florista de mãos calejadas, mas alguém nova, alguém prestes a emergir. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tadeu. Amanhã às 7. Não tenho certeza se estou mais nervoso pelo discurso que devo fazer no baile ou por vê-la com o vestido. Sorriu para a tela. Talvez, afinal de contas, ele também tivesse suas próprias inseguranças. A primeira impressão de Lavínia ao entrar no grande salão do hotel foi que alguém havia capturado todas as estrelas do céu
e as pendurara no teto. Enormes lustres de cristal derramavam luz dourada sobre mármores polidos e paredes decoradas com folha de ouro. O murmúrio de conversas elegantes, o tilintar de taças de champanhe e as notas suaves de uma orquestra de câmara criavam uma atmosfera que parecia saída de outro século. Tadeu a esperava ao pé da grande escadaria, magnífico em seu terno preto. Seu rosto se iluminou ao vê-la, uma reação tão genuína que dissipou momentaneamente os nervos de Lavínia. "Você está..." começou ele, mas as palavras pareceram abandoná-lo. "Não há idioma no mundo com palavras suficientes para descrever como você está esta noite." "Você também não está nada mal", respondeu ela com um sorriso tímido, agradecida pela familiaridade que se estabelecera entre eles através de suas conversas telefônicas durante a semana anterior. Ele ofereceu seu braço e juntos entraram no salão principal. De imediato, Lavínia sentiu os olhares, alguns curiosos, outros avaliadores, uns poucos abertamente reprovadores. Captou fragmentos de conversas à sua passagem. Deve ser sua sobrinha, ou talvez sua filha. Jovem demais até mesmo para Tadeu Montenegro. O calor subiu às suas bochechas, mas Tadeu pareceu não ouvir nada, ou talvez tivesse aprendido a ignorar os comentários. Conduziu-a até uma mesa onde um grupo de pessoas os esperava. "Apresento-lhes Lavínia Vidal", disse com voz firme. "A mulher mais talentosa com flores que já conheci." Uma mulher elegante, de uns 40 anos, olhou-a de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Encantada", disse com voz fria. "Sou Isis Montenegro, a irmã de Tadeu. Ele nos falou muito de você e sua floricultura." O modo como pronunciou a última palavra, como se fosse algo insignificante, fez com que Lavínia se encolhesse internamente. Mas então lembrou as palavras de sua avó. "Nunca se faça pequena para que outros se sintam grandes." "É um prazer conhecê-la", respondeu com um sorriso genuíno. "Seu irmão me contou que você cuida da Fundação Montenegro. Seu trabalho com as crianças de comunidades vulneráveis é admirável." A surpresa cruzou o rosto de Isis. Claramente não esperava que esta jovem soubesse algo sobre seu trabalho. "Obrigada", respondeu, um pouco desconcertada. "É um projeto que me apaixona." "Eu também me interesso muito pelo trabalho comunitário", continuou Lavínia. "No meu bairro organizamos oficinas de jardinagem para as crianças. Não é grande coisa comparado com sua fundação, mas ver como muda o olhar de uma criança quando vê crescer algo que plantou com suas próprias mãos, não tem preço." Por um momento, Lavínia acreditou ver um lampejo de genuíno interesse nos olhos de Isis, mas foi rapidamente substituído por sua máscara de cortesia. O jantar transcorreu entre conversas de negócios que Lavínia mal compreendia. Sentia-se como uma estranha, observando um mundo ao qual não pertencia. Até que Tadeu se inclinou em sua direção e sussurrou. "Entediada?" "Um pouco perdida", admitiu ela em voz baixa. "Eu também", confessou ele, surpreendendo-a. "Estou há 15 anos nestes jantares e ainda não entendo por que as pessoas falam de dinheiro enquanto comem. Preferiria estar ouvindo você falar sobre o significado das margaridas." "As margaridas simbolizam a inocência e a lealdade", respondeu ela automaticamente e depois corou ao perceber que havia caído em sua armadilha. O sorriso de Tadeu iluminou todo o seu rosto, transformando-o. "Está vendo? Muito mais interessante que as flutuações da bolsa." Nesse momento, a orquestra começou a tocar uma peça mais intensa, uma valsa que parecia chamá-los. Tadeu se levantou e estendeu sua mão para ela. "Confia em mim?" perguntou em voz baixa, aqueles olhos escuros fixos nos dela. O som da orquestra se intensificou, violinos chorando uma melodia antiga enquanto ela colocava sua mão na dele. Naquele momento, com o coração batendo descompassado contra suas costelas, entregou mais que sua mão. Entregou a esperança de que talvez, apenas talvez, a idade não importasse tanto quanto o que sentiam. Na pista de dança, sob o resplendor dos lustres de cristal, o mundo ao redor desapareceu. Tadeu a guiava com uma segurança tranquila, segurando-a como se fosse algo precioso e frágil. "Viu só?" sussurrou em seu ouvido. "Você dança perfeitamente." "Tenho um bom guia", respondeu ela,
deixando-se levar pela música e por ele. Não, Lavínia, você tem o ritmo dentro de você, como tudo de belo que faz. Eu só estou ajudando você a descobri-lo. Enquanto giravam pela pista, atraindo olhares de admiração e inveja, Lavínia sentiu que algo mudava dentro dela. Como se uma semente há muito adormecida começasse a despertar, estendendo suas primeiras raízes em direção a uma luz desconhecida, mas irresistível. Os dias que se seguiram ao baile trouxeram uma voragem de novas experiências. Tadeu a convidava a lugares que ela só havia visto em filmes, restaurantes onde a carta de vinhos do Vale dos Vinhedos custava mais que seu aluguel anual, exposições de arte em galerias exclusivas, passeios por partes do Rio que, apesar de ter vivido toda a sua vida ali, nunca havia visitado. O que mais a surpreendia não eram os lugares, mas a forma como ele a tratava, como uma igual, nunca com condescendência, sempre genuinamente interessado em suas opiniões. Ele a escutava falar sobre flores e plantas com a mesma atenção que prestava aos seus sócios, quando discutiam contratos milionários. Uma tarde, depois de um almoço em um pequeno restaurante escondido na Lapa, caminhavam pelas ruelas de paralelepípedos quando Lavínia ousou perguntar o que levava semanas rondando sua mente. "Por que eu, Tadeu?" disse, detendo-se junto a um antigo chafariz. "Há milhares de mulheres no Rio que dariam tudo para estar com você. Mulheres da sua idade, do seu mundo, com experiência." Ele a olhou com uma mistura de ternura e surpresa, como se a pergunta lhe parecesse incompreensível. "Precisamente por isso", respondeu finalmente. "Porque você não dá qualquer coisa para estar comigo. Porque quando você está na sua floricultura, rodeada por suas plantas, é completamente feliz, sem necessidade de nada do que eu poderia oferecer." Tomou as mãos dela entre as suas, observando as pequenas cicatrizes deixadas por anos de trabalho com tesouras e espinhos. "Estas mãos me dizem mais sobre você do que qualquer conversa", continuou. "São mãos que criam beleza, que nutrem vida. Você não encontrará essas marcas nas mãos das mulheres do meu mundo, como você diz." Lavínia baixou o olhar, insegura de como responder a tal declaração. "Mas há algo mais que me preocupa", disse finalmente. "A diferença entre nós não é só econômica, Tadeu, são 17 anos. Quando eu estava aprendendo a ler, você já estava na universidade." Uma sombra cruzou o rosto dele, mas foi rapidamente substituída por um sorriso triste. "Se serve de consolo, eu também não estava na universidade aos 4 anos. Brincou, mas depois sua expressão se tornou séria. "A idade é só um número, Lavínia. O que importa é o que há aqui." Apontou para seu peito. "E o que há aqui?" Apontou para sua cabeça. "E em ambos os lugares encontro em você mais sabedoria e maturidade do que em pessoas que me dobram a idade." Iam continuar conversando quando o telefone de Tadeu tocou. Ao ver a tela, sua expressão mudou. "Preciso atender", desculpou-se. "É Isis." A conversa foi breve, mas tensa. Quando desligou, uma ruga profunda se instalara entre suas sobrancelhas. "Problemas?" perguntou Lavínia. "Nada importante", respondeu ele, mas seu tom dizia o contrário. "Apenas assuntos da empresa." Continuaram caminhando, mas algo havia mudado. Uma tensão invisível se instalara entre eles, como aquelas primeiras nuvens que anunciam uma tempestade distante, mas inevitável. Naquela noite, enquanto regava as plantas de sua pequena varanda, Lavínia recebeu uma mensagem que fez seu coração parar por um instante. "Amanhã tenho que viajar a São Paulo a negócios. Gostaria de me acompanhar? Seriam apenas 2 dias." A proposta flutuava na tela como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. 2 dias longe de seu mundo, na intimidade que supunha uma viagem juntos. Não era apenas um passo a mais em seu relacionamento, era um salto no vazio. Com dedos trêmulos, Lavínia digitou sua resposta. "Preciso pensar." A resposta de Tadeu chegou quase instantaneamente. "Claro, leve o tempo que precisar. Só quero que saiba que entendo suas dúvidas e as respeito. Se decidir não vir, entenderei perfeitamente." Naquela noite, sentada no parapeito de sua janela, observando as estrelas que mal se distinguiam entre a poluição luminosa do rio, Lavínia pensou no que sua avó sempre dizia: "Há decisões que tomamos nós, e decisões que, na realidade, nos tomam a nós." Que tipo de decisão era esta?
Estava escolhendo ela ou estava sendo arrastada por uma corrente mais forte que sua vontade? Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol iluminando seu pequeno apartamento, Lavínia pegou seu telefone e escreveu: "A que horas sai nosso voo?" São Paulo os recebeu com uma luz dourada que parecia se derramar sobre as fachadas modernas e as amplas avenidas. Tadeu havia reservado uma suíte em um hotel na Avenida Paulista, com vistas para a cidade que tiravam o fôlego. "É demais", sussurrou Lavínia ao entrar no quarto e ver a varanda privativa com o jacuzzi e a garrafa de champanhe esperando no gelo. "É o mínimo que você merece", respondeu ele, mas havia algo em sua voz, uma tensão apenas perceptível que Lavínia começara a identificar. "O que está acontecendo, Tadeu? Você tem estado distante desde que saímos do Rio." Ele suspirou, passando uma mão pelos cabelos em um gesto que ela já reconhecia como sinal de preocupação. "Tenho uma reunião importante esta tarde", disse finalmente. "Uma reunião que pode mudar muitas coisas." "Que tipo de coisas?" perguntou ela, sentindo um nó formar-se em seu estômago. "Negócios, principalmente", respondeu vagamente. "Mas também..." Parou como se buscasse as palavras adequadas. "Há pessoas que têm expectativas sobre mim, sobre meu futuro. Expectativas que se complicaram quando você apareceu na minha vida." Lavínia sentou-se na beira da enorme cama, sentindo que suas pernas já não podiam sustentá-la. "Você se refere à sua família? A Isis?" Tadeu assentiu lentamente. "Entre outros. Minha família tem certos planos para a empresa. Planos que incluem alianças estratégicas." "Alianças?" repetiu Lavínia, começando a entender. "Você se refere a um casamento arranjado." O olhar surpreso de Tadeu confirmou sua suspeita. "Como adivinhou?" "Não sou tão ingênua quanto pareço", respondeu ela com um sorriso triste. "Posso ter apenas 21 anos, mas entendo como funciona o mundo. Famílias como a sua têm feito o mesmo durante séculos." Tadeu se aproximou e se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as dele. "Não é o que você pensa. Não é um casamento arranjado no sentido tradicional. É mais uma sugestão muito insistente", tentou explicar. "Vanessa Albuquerque é a filha de um dos nossos sócios mais importantes. Tem 35 anos, é brilhante. Dirige a divisão latino-americana da empresa do pai. Nossas famílias sempre esperaram que eventualmente formalizassem o que é conveniente para todos", completou Lavínia, sentindo como algo frio e pesado se instalava em seu peito. "Isso era antes de conhecer você", insistiu Tadeu. "Agora tudo mudou." "Mesmo?" perguntou ela, retirando suavemente suas mãos. "Ou é que agora você tem um dilema? A jovem florista que te faz sentir vivo novamente? Ou a executiva perfeita que garantiria o futuro da sua empresa e a aprovação da sua família?" Tadeu empalideceu, como se ela tivesse verbalizado exatamente o que o atormentava. "Não é tão simples." "Nunca é", respondeu Lavínia, levantando-se e caminhando até a varanda. O sol começava a descer, tingindo a cidade de tons acobreados e dourados. São Paulo se estendia diante dela, bela e indiferente à sua dor. "Meu pai foi jardineiro", disse Tadeu de repente, juntando-se a ela na varanda. "Um jardineiro em uma pousada histórica. Minha mãe era camareira lá. Nós crescemos em uma casa pequena em Petrópolis, sem luxos, sem privilégios." Lavínia se voltou para ele, surpresa por esta revelação inesperada. "Mas sua empresa, seu dinheiro?" "Construí do zero", confirmou ele. "Estudei com bolsas, trabalhei à noite para pagar meus livros, passei anos sem dormir mais de 4 horas por dia. Quando minha primeira empresa começou a ter sucesso, muitas portas se abriram, incluindo a da família Albuquerque." Apoiou-se no corrimão, olhando para o horizonte. "Durante anos acreditei que tinha que provar algo, que tinha que ser mais rico, mais bem-sucedido, mais poderoso que todos aqueles que nunca acreditaram em mim. Esqueci quem eu realmente era, de onde vinha." "E agora?" perguntou Lavínia, comovida por esta confissão. "Agora encontrei você", respondeu com uma intensidade que a estremeceu. "E você me lembrou o que é ser autêntico, o que é fazer algo porque você ama, não pelo que os outros esperam de você." Aproximou-se dela, tomando seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. "Esses lírios brancos que compro toda semana
São para minha mãe. Ela morreu há 5 anos. Era sua flor favorita. Os olhos de Lavínia se encheram de lágrimas ao compreender o significado daquele gesto que havia presenciado tantas vezes sem entender. Sinto muito, sussurrou. Não sinta, respondeu ele, porque se ela não tivesse me ensinado a amar as flores, nunca teria entrado em sua loja naquele dia e nunca teria encontrado a coragem para enfrentar tudo o que me espera nessa reunião desta tarde. O que você vai fazer? Perguntou ela, sentindo que estavam à beira de algo transcendental. Vou lembrar a todos, inclusive a mim mesmo, que sou filho de um jardineiro e uma camareira, disse com um sorriso decidido, e que eles me ensinaram que a dignidade não se compra com dinheiro nem se vende por conveniência. Antes de sair, Tadeu parou na porta e olhou para Lavínia uma última vez. Aconteça o que acontecer esta tarde, quero que saiba que você mudou minha vida. Você me devolveu algo que eu acreditava ter perdido para sempre. E com essas palavras, saiu para uma reunião que definiria não apenas seu futuro, mas o de ambos. A espera se fez interminável. Lavínia tentou se distrair explorando o hotel, caminhando pela Avenida Paulista, até mesmo pedindo um chá na varanda com vista para a cidade. Mas sua mente retornava constantemente a Tadeu, àquela revelação sobre suas origens, tão semelhantes às suas, e a decisão que estaria tomando naquele preciso momento. O sol começava a se ocultar, quando finalmente ouviu a porta da suíte se abrir. Tadeu entrou como uma tempestade. A gravata frouxa, o rosto tenso, os olhos brilhantes com uma mistura de raiva e determinação que ela nunca havia visto antes. Como foi? Perguntou, embora a resposta fosse evidente em cada linha de seu rosto. Tadeu se serviu de um uísque do minibar e o bebeu de um gole antes de responder. Renunciei, disse finalmente. Vendi minha parte na empresa. Lavínia ficou imóvel, incapaz de processar o que acabava de ouvir. O quê? Mas por quê? É sua vida, sua criação. Era minha prisão. Corrigiu-a com um sorriso amargo. Uma gaiola dourada que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, contrato por contrato. Deixou-se cair no sofá, subitamente exausto. Me apresentaram o acordo perfeito, continuou. Fundiríamos nossas empresas com a dos Albuquerque, eu me casaria com Vanessa, duplicaríamos os lucros, todos felizes. E o que você disse a eles? Perguntou Lavínia, temendo a resposta. Disse a eles que meu pai me ensinou algo mais importante do que ganhar dinheiro. Me ensinou a ser livre, respondeu, olhando diretamente em seus olhos. Disse a eles que já encontrei alguém que me lembra todos os dias quem eu realmente sou. Alguém que vê o homem, não a conta bancária. Lavínia sentiu que suas pernas fraquejavam. Sentou-se ao lado dele, tentando processar o alcance do que estava ouvindo. Você renunciou a tudo. Por mim? Sussurrou entre espantada e aterrorizada pela responsabilidade que isso implicava. Tadeu negou com a cabeça. Não, Lavínia, renunciei por mim, porque você me deu a coragem para fazê-lo. Mas há algo mais. Sua expressão mudou, tornando-se mais sombria. Ao revisar os documentos da fusão, descobri irregularidades. Vanessa tem desviado fundos da empresa há anos. Que tipo de irregularidades? Perguntou Lavínia, sentindo que a conversa tomava um rumo inesperado. Fraudes fiscais, principalmente, mas também há indícios de subornos, contratos falsificados. Passou uma mão pelo rosto, visivelmente afetado. Se eu denunciar, não só ela cairá. Toda a empresa seria perdida, centenas de funcionários perderiam seus empregos, famílias inteiras ficariam desamparadas. Lavínia guardou silêncio, compreendendo a magnitude do dilema moral que Tadeu enfrentava. O que você vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei, admitiu ele. Por um lado está meu senso de justiça. Por outro, estão todas essas pessoas inocentes que sofreriam as consequências. Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando as luzes de São Paulo que começavam a acender. É irônico, disse com uma risada sem humor. Toda a minha vida acreditei ter o controle. Planejei cada passo, cada decisão. E agora estou completamente perdido. Lavínia se aproximou dele, e pela primeira vez desde que se conheciam, foi ela quem tomou seu rosto entre as mãos. Você não está perdido, disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos.
Só está encontrando um novo caminho. O olhar de Tadeu se suavizou ao encontrar o dela. Como pode ser que, com 21 anos, você tenha mais sabedoria do que eu com toda a minha experiência? Não é sabedoria, respondeu ela. É esperança. A esperança de acreditar que sempre há uma saída, um novo amanhecer depois da noite mais escura. Nesse momento, como se o céu quisesse sublinhar suas palavras, um relâmpago iluminou o horizonte, seguido pelo retumbar distante de um trovão. A tempestade que vinha se anunciando o dia todo finalmente havia chegado. Minha avó costumava dizer que as tempestades de verão limpam o ar, murmurou Lavínia, observando como as primeiras gotas de chuva batiam contra o vidro. Talvez esta tempestade na sua vida também tenha esse propósito. Tadeu a abraçou então com uma intensidade nascida não do desejo, mas da necessidade profunda de ancorar sua alma a algo real em meio ao caos. O que você faria? Perguntou contra seu cabelo. Se estivesse no meu lugar, o que faria? Lavínia tomou um momento para refletir, consciente do peso dessa pergunta. Acho que buscaria uma terceira via, respondeu finalmente. Não denunciar publicamente, mas também não encobrir a fraude. Talvez falar diretamente com Vanessa? Oferecer-lhe uma saída digna, restituir o dinheiro secretamente e afastar-se, preservando os empregos e a empresa. Tadeu se separou ligeiramente para olhá-la com espanto. Sabia que isso poderia funcionar? Disse com um brilho renovado nos olhos. Vanessa é orgulhosa, mas não é tola. Entenderia que é sua melhor opção. Às vezes a solução mais simples é a que não vemos porque estamos muito próximos do problema, respondeu Lavínia com um sorriso tímido. Lá fora, a tempestade aumentava, açoitando a cidade com fúria. Mas dentro daquele quarto, algo havia se acalmado. Uma decisão tomava forma, um novo caminho se desenhava diante deles. Amanhã falarei com ela, decidiu Tadeu. Oferecerei esse acordo. Sentaram-se no sofá contemplando a chuva cair, falando em voz baixa sobre possibilidades e futuros que apenas algumas horas antes pareciam inalcançáveis. E em algum momento, entre confissões e silêncios cúmplices, Lavínia compreendeu que o que começara como uma simples atração se transformara em algo muito mais profundo e complexo. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente amainava deixando atrás de si um ar limpo e fresco, Lavínia e Tadeu adormeceram no sofá, abraçados como dois náufragos que finalmente encontraram terra firme depois de uma longa deriva. O retorno ao rio trouxe consigo uma estranha mistura de alívio e tensão. A conversa de Tadeu com Vanessa havia sido difícil, mas produtiva. Ela, depois da surpresa inicial e uma negação veemente, acabou aceitando os termos. Devolveria gradualmente os fundos desviados e se retiraria da empresa, alegando diferenças estratégicas. É o melhor para todos, havia explicado Tadeu a Lavínia, enquanto o avião sobrevoava a Baía de Guanabara. Os funcionários conservam seus empregos, a empresa segue adiante e Vanessa tem a oportunidade de corrigir seus erros sem destruir sua vida. Mas à medida que o rio se aproximava, uma sombra parecia crescer entre eles. A realidade de suas vidas separadas, tão brevemente esquecida em São Paulo, voltava a se impor. O que acontecerá agora? Perguntou Lavínia, observando como a paisagem mudava gradualmente, anunciando a proximidade da cidade maravilhosa. Agora começamos de novo, respondeu Tadeu, entrelaçando seus dedos com os dela. Eu com minha nova liberdade, você com sua floricultura. E nós? Insistiu ela, enfrentando a pergunta que flutuava entre ambos. Tadeu guardou silêncio um momento, como se buscasse as palavras exatas. Nós teremos que construir uma ponte, disse finalmente. Uma ponte sobre todos os abismos que nos separam. A idade, o dinheiro, os mundos diferentes. Não será fácil. As pontes mais fortes se constroem pedra por pedra, respondeu Lavínia, lembrando outra das frases de sua avó. E as melhores coisas da vida nunca são fáceis. A primeira prova para essa ponte em construção chegou apenas 3 dias após seu retorno. Isis apareceu na floricultura numa tarde tranquila, impecável em seu tailleur e saltos altos que contrastavam com a simplicidade do local. Lavínia estava sozinha,
preparando um arranjo de flores do campo para um casamento. Então é aqui que você trabalha, disse Isis à guisa de saudação, observando o lugar com curiosidade mal disfarçada. Bem-vinda ao meu pequeno reino, respondeu Lavínia limpando as mãos no avental antes de estender uma em direção à recém-chegada. Posso lhe oferecer um café? Não é de marca cara, mas minha avó sempre diz que tem sabor melhor quando é compartilhado. Algo na sinceridade daquela oferta pareceu desconcertar momentaneamente Isis, que assentiu quase sem perceber. Enquanto Lavínia preparava o café nos fundos da loja, podia sentir os olhos da mulher percorrendo cada canto, cada detalhe de seu mundo. Você mora aqui em cima? Perguntou Isis, apontando para a estreita escada que conduzia ao apartamento de Lavínia. Sim, não é grande, mas tem uma varanda onde cultivo minhas plantas favoritas, respondeu, servindo o café em xícaras de cerâmica desparelhadas. Minha avó viveu aqui durante 40 anos antes de mim. Sentaram-se em 2 banquinhos junto ao balcão, com as xícaras fumegantes à frente. Um silêncio incômodo se instalou entre ambas, até que Isis finalmente falou. Vim para conhecê-la melhor, admitiu. Meu irmão renunciou a tudo por você. Preciso entender por quê. Lavínia sentiu o calor subir às suas bochechas, mistura de vergonha e indignação. Tadeu não renunciou por mim, respondeu com firmeza. Renunciou por ele mesmo. Eu apenas estive lá quando ele tomou a decisão. Isis a estudou por cima da borda de sua xícara, com um olhar penetrante que lembrava muito o de seu irmão. Você é muito jovem, disse finalmente. Jovem demais para entender o mundo de Tadeu. Você tem razão, concedeu Lavínia, surpreendendo sua interlocutora. Não entendo seu mundo de reuniões de diretoria e fusões milionárias, mas entendo algo sobre Tadeu que talvez você tenha esquecido. E o que é isso exatamente? Que antes de ser Tadeu Montenegro, o empresário, foi Tadeu, o filho de um jardineiro e uma camareira. Respondeu Lavínia com suavidade. Um menino que cresceu amando as flores que seu pai cultivava. Um menino que jurou que um dia seria livre para escolher seu próprio caminho. Isis empalideceu ligeiramente. Ele contou muito sobre sua infância. Murmurou, mais para si mesma que para Lavínia. Contou o suficiente para eu saber que você também é parte dessa história, continuou Lavínia. Que você também cresceu naquela casa pequena em Petrópolis, que também teve que lutar contra os preconceitos e as portas fechadas. A expressão de Isis mudou, uma rachadura aparecendo em sua cuidadosa fachada. Éramos muito unidos, sabe? Disse com voz suave, quase nostálgica. Quando éramos crianças, ele me protegia de tudo e de todos. Dizia que um dia teríamos tanto sucesso que ninguém voltaria a olhar para nós com desdém. E ele conseguiu, assinalou Lavínia. Conseguimos, corrigiu Isis. Juntos. Tudo o que construímos foi um esforço conjunto. Seus olhos endureceram novamente. E agora ele está disposto a arriscar tudo por um romance. É isso que você acha que somos? Um romance passageiro? Perguntou Lavínia, sentindo uma pontada de dor diante daquelas palavras. Que outra coisa poderiam ser? Respondeu Isis com uma risada seca. Você é praticamente uma criança. Quando ele tiver 50, você mal terá 33. Que futuro pode haver aí? O futuro que nós decidirmos construir, respondeu Lavínia com uma convicção que surpreendeu até a ela mesma. Dia a dia, pedra por pedra. Como este negócio que minha avó construiu do zero. Como a empresa que você e Tadeu ergueram. Levantou-se e caminhou até uma pequena estante onde guardava seus livros de botânica. Vê este livro? Disse, mostrando um volume velho e gasto. Tadeu me deu na semana passada. É uma primeira edição de A Linguagem Secreta das Flores, de 1884. Deve valer uma fortuna, mas sabe o que é mais valioso para mim? Abriu o livro em uma página marcada. Esta nota que ele escreveu aqui, para Lavínia, que me ensinou a ler novamente a linguagem que meu pai me mostrou e que eu havia esquecido. Isis pegou o livro com mãos ligeiramente trêmulas, lendo a nota escrita com a caligrafia inconfundível de seu irmão. Não peço que me aceite como parte da sua família, continuou Lavínia. Só peço que respeite a decisão do seu irmão de ser feliz à sua maneira, não a maneira que o mundo espera dele. Algo pareceu se romper em Isis. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha perfeitamente maquiada. Eu o amo,
confessou num sussurro. E tenho medo de perdê-lo, de que esta decisão o destrua profissionalmente, de que você... Deteve-se, mas o final da frase ficou suspenso entre elas. De que você o abandone quando se cansar do mundo dele. Também o amo, respondeu Lavínia com simplicidade. Não pelo seu dinheiro, nem pela sua posição. Amo-o por como toca as pétalas de uma flor, por como fala de seu pai com orgulho, não com vergonha, por como está disposto a arriscar tudo pelo que acredita ser correto. Isis secou discretamente a lágrima e devolveu o livro. Suponho que terei que me acostumar com a ideia de ter uma cunhada mais jovem que meus sapatos favoritos, disse com uma tentativa de sorriso. E eu terei que me acostumar com uma cunhada que provavelmente gasta em um par de sapatos o que eu gasto no aluguel mensal, respondeu Lavínia, correspondendo ao sorriso. Não era uma aceitação completa, nem uma reconciliação total, mas era um começo. A primeira pedra naquela ponte que precisavam construir. Quando Isis foi embora, deixou sobre o balcão seu cartão pessoal. Me ligue, disse antes de sair. Talvez pudéssemos conversar sobre incorporar seu projeto de jardinagem comunitária à nossa fundação. E com essas palavras, outra pedra foi adicionada à ponte em construção. O verão carioca avançava implacável, castigando a cidade com um calor que derretia o asfalto e convertia as ruas em fornos. Mas para Lavínia, aqueles meses haviam sido como um renascimento. O projeto de jardinagem comunitária, agora apoiado pela Fundação Montenegro, havia transformado vários terrenos abandonados de Santa Teresa em jardins urbanos onde crianças e idosos trabalhavam lado a lado, aprendendo a cultivar seus próprios alimentos. Sua pequena floricultura havia se convertido em um ponto de encontro, misturando o aroma de café com leite da padaria adjacente com fragrâncias de lavanda e jasmim. Tadeu aparecia frequentemente, arregaçado e com as mãos na terra, ensinando às crianças os segredos que seu pai lhe havia transmitido décadas atrás. Mas nem tudo era perfeito. À medida que seu relacionamento se tornava mais público, os comentários começavam a se multiplicar. Nas redes sociais apareciam fotografias deles com manchetes maldosas. Empresário quarentão e sua namorada de 20 anos. Amor ou interesse? A Bela e o Coroa. Não ligue para eles, dizia Tadeu cada vez que Lavínia parecia afetada por algum comentário particularmente cruel. As pessoas sempre vão falar. O importante é o que nós sabemos que é verdade. Mas havia dias em que as dúvidas assaltavam Lavínia como ervas daninhas obstinadas. Olhava-se no espelho e se perguntava se realmente tinha maturidade suficiente para estar ao lado de um homem como Tadeu, se não estaria, inconscientemente, buscando uma figura paterna nele. Se o que sentia era amor verdadeiro, ou apenas admiração e deslumbramento. Uma tarde especialmente quente, enquanto voltava para casa carregada com materiais para as oficinas do dia seguinte, Lavínia encontrou Vanessa Albuquerque. Foi um encontro casual na esplanada de um café, onde Lavínia havia parado para refrescar-se. Vanessa estava sozinha, elegante como sempre em um vestido de linho branco que contrastava com sua pele bronzeada, absorta na tela de seu tablet. Lavínia tentou passar despercebida, mas Vanessa ergueu o olhar naquele preciso instante e a reconheceu imediatamente. Algo parecido com um sorriso cruzou seu rosto. A florista, disse, com um tom neutro que não revelava nem hostilidade nem simpatia. Sente-se, por favor, eu pago um café. Desconcertada, Lavínia aceitou o convite. O que poderia querer dela a mulher que havia estado a ponto de se casar com Tadeu? Não fomos apresentadas formalmente, continuou Vanessa, estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Vanessa Albuquerque. Lavínia Vidal, respondeu ela, apertando aquela mão com certa cautela. Um silêncio incômodo se instalou entre elas, enquanto o garçom servia o café que Vanessa havia pedido. Finalmente foi a executiva quem rompeu o silêncio. Suponho que saiba quem sou, disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. A vilã desta história. Não acredito em vilões nem heróis, respondeu Lavínia com sinceridade. Apenas em pessoas tomando decisões, algumas melhores que outras. Vanessa a estudou com genuína curiosidade. Você é mais diplomática do que eu esperava,
comentou. Tadeu me contou sobre o acordo, sobre os fundos desviados, acrescentou baixando a voz. Também me disse que a ideia de me oferecer uma saída discreta foi sua. Lavínia ficou tensa, insegura sobre para onde ia aquela conversa. Parecia o mais justo para todos, respondeu com cautela. Foi, concedeu Vanessa, surpreendendo-a. E eu agradeço. Cometi erros. Erros sérios. Mas estou trabalhando para corrigi-los. Tomou um gole de seu café antes de continuar. Não a chamei para falar sobre isso, no entanto. Queria conhecer a mulher que conseguiu o que eu nunca consegui, que Tadeu Montenegro escutasse seu coração acima de sua cabeça. Havia algo em seu tom, uma mistura de admiração e melancolia, que fez com que Lavínia baixasse suas defesas. Não acho que tenha feito algo especial, disse. Apenas fui eu mesma. Vanessa deixou escapar uma risada breve, genuinamente divertida. Essa é precisamente a magia, querida. Ser você mesma em um mundo onde quase todos fingimos ser alguém mais. Inclinou-se para frente, como se fosse compartilhar um segredo. Sabe qual foi meu erro com Tadeu? Tentei ser o que acreditava que ele precisava. Uma igual em ambição e poder. Nunca parei para pensar no que ele realmente queria. E o que você acha que é isso? Perguntou Lavínia, genuinamente interessada. Autenticidade, respondeu Vanessa sem hesitar. A capacidade de ser vulnerável, de se mostrar como realmente é sem armaduras nem defesas. Algo que eu, depois de 20 anos no mundo corporativo, esqueci como fazer. Lavínia guardou silêncio, refletindo sobre aquelas palavras que ressoavam com uma verdade que ela mesma havia intuído. Posso lhe dar um conselho? Continuou Vanessa. De mulher para mulher, sem rancores nem segundas intenções. Lavínia assentiu, embora uma parte dela permanecesse alerta. Nunca perca isso que você é agora, disse Vanessa com uma intensidade repentina. Esse brilho, essa capacidade de ver o bom nas pessoas, inclusive em alguém como eu. O mundo, especialmente o mundo de Tadeu, tentará mudá-la, convertê-la em algo mais adequado, mais sofisticado. Não permita. Por que está me dizendo isso? Perguntou Lavínia, confusa pela sinceridade inesperada daquela mulher. Porque há Vanessas Albuquerque suficientes no mundo, respondeu com um sorriso triste. Mulheres que venderam sua alma por um lugar na mesa diretora. Tadeu não precisa de outra assim. Precisa do que você lhe dá: raízes, terra, autenticidade. Tirou de sua bolsa uma pequena caixa e a deslizou sobre a mesa. Isto é para você. Um pequeno agradecimento pela segunda chance. Quando Vanessa se foi, Lavínia abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia uma pequena semente envolta em papel de seda, junto com uma nota. Às vezes, dos maiores erros nascem as oportunidades mais belas. Plante-a e lembre-se de mim. Naquela noite, enquanto plantava a misteriosa semente em um pequeno vaso em sua varanda, Lavínia refletia sobre o encontro. Vanessa não era a vilã que havia imaginado. Era apenas outra mulher, com seus próprios medos e batalhas internas, que havia tomado decisões equivocadas e agora tentava corrigi-las. E talvez, disse a si mesma Lavínia enquanto regava suavemente a terra, esse fosse o maior aprendizado daquele verão. Que as pessoas raramente são completamente boas ou más, que todos somos como jardins, com flores belas e também ervas daninhas obstinadas. E que julgar alguém baseando-se unicamente em seus erros é tão injusto quanto avaliar um jardim apenas por suas ervas daninhas. Com essa certeza, deitou-se naquela noite com uma nova paz interior. As dúvidas continuavam ali, como sementes adormecidas, mas agora sabia que, assim como as plantas, ela também tinha o direito de crescer em seu próprio ritmo, encontrando seu lugar no mundo sem renunciar à sua essência. O outono chegou ao rio pintando as árvores da floresta da Tijuca com tons acobreados e dourados. As manhãs tornaram-se mais frescas e o ritmo da cidade mudou, como se despertasse da sonolência do verão com renovada energia. Para Lavínia, aqueles primeiros dias de outubro marcavam também o aniversário de seu encontro com Tadeu. 1 ano desde que ele entrara em sua floricultura procurando lírios brancos. 1 ano que parecia conter dentro de si toda uma vida de experiências. O projeto de jardins comunitários
havia florescido além de suas expectativas. O que começou como uma pequena iniciativa em Santa Teresa agora se estendia a outros bairros do Rio. Crianças, idosos, imigrantes, todos encontravam naqueles espaços verdes um lugar de encontro e aprendizado. E Lavínia havia descoberto uma nova paixão: ensinar. Sua forma simples e poética de falar sobre as plantas conectava com pessoas de todas as idades e origens. A floricultura, embora continuasse sendo o coração de sua vida, já não era seu único centro. Ela havia crescido como as plantas que tanto amava, estendendo suas raízes e ramos em direção a novas direções. Tadeu também havia mudado. Após vender sua participação na empresa, havia investido em projetos menores, mas significativos: startups sociais, iniciativas de economia sustentável, programas educacionais. Trabalhava menos horas, sorria mais, e a tensão que antes parecia uma parte permanente de seu rosto havia desaparecido quase por completo. Mas com o outono vieram também novos ventos, alguns carregados de folhas secas e promessas de mudança. Uma manhã, enquanto Lavínia preparava os materiais para uma oficina em um dos jardins comunitários, Tadeu apareceu na floricultura com expressão séria. "Precisamos conversar", disse, com um tom que fez o coração de Lavínia se comprimir. Levou-a a um pequeno café próximo, um desses cantos autênticos do Rio Antigo que ambos adoravam. Uma vez sentados, com 2 xícaras de café fumegante à frente, Tadeu foi direto ao assunto. "Me ofereceram a direção de um projeto em São Paulo", anunciou. "Um fundo de investimento focado em iniciativas de agricultura urbana e sustentabilidade. É exatamente o tipo de trabalho que sempre quis fazer." Lavínia sentiu que algo frio se instalava em seu estômago. São Paulo. A centenas de quilômetros do Rio, de sua floricultura, de sua avó, de tudo o que conhecia. "É uma grande oportunidade", disse, tentando que sua voz soasse firme. "Quando você teria que se mudar?" "Esse é o ponto", respondeu Tadeu, tomando suas mãos por cima da mesa. "Não quero me mudar sozinho. Quero que você venha comigo." A proposta ficou flutuando entre eles como uma folha arrancada pelo vento, bela e aterrorizante em sua liberdade. "Minha vida está aqui, Tadeu", murmurou ela. "Minha avó, a floricultura, o projeto..." "Eu sei", interrompeu-a ele com suavidade. "E não pediria que abandonasse tudo se não acreditasse que poderíamos construir algo ainda mais significativo juntos. O projeto de São Paulo inclui um programa educativo que estaria perfeitamente alinhado com o que você tem feito aqui. E quanto à floricultura..." Fez uma pausa, como se hesitasse. Isis sugeriu que poderíamos expandi-la. Abrir uma filial em São Paulo, mantendo a do Rio sob a direção de alguém de confiança. Lavínia o olhou, surpresa pelo detalhamento do plano. "Você falou sobre isso com Isis?" "Foi ela quem me contatou com os investidores de São Paulo", admitiu. "Ela acredita firmemente no que estamos fazendo. No que você está fazendo." A mudança na atitude de Isis em relação a ela durante os últimos meses havia sido notável. Da inicial desconfiança a um respeito crescente, especialmente depois de ver o impacto do projeto de jardins comunitários. "Não quero que sinta que estou pressionando", continuou Tadeu. "É só que, às vezes, é preciso arriscar, dar um salto de fé." Lavínia guardou silêncio, com o olhar fixo em suas mãos entrelaçadas com as dele. Suas mãos já não mostravam tanta diferença como naquele primeiro dia. As de Tadeu, antes imaculadas, agora tinham pequenas cicatrizes e calosidades adquiridas nos jardins comunitários. As suas continuavam sendo mãos de trabalho, mas se tornaram mais fortes, mais seguras. "Você confia em mim o suficiente para começar do zero juntos?" perguntou ele, repetindo as palavras que uma vez lhe dissera naquela pista de dança sob lustres de cristal. A pergunta era simples, mas a resposta não era. Ir significava deixar para trás tudo o que conhecia, o seguro. Seu bairro, seus clientes, a rotina que havia construído durante anos. E, sobretudo, sua avó, a âncora que a havia mantido à tona nos momentos mais difíceis. "Preciso de tempo", respondeu finalmente. "Preciso falar com minha avó." Tadeu assentiu, compreensivo. "Leve todo o tempo que precisar. Seja qual for sua decisão, a respeitarei." Naquela noite, Lavínia subiu ao pequeno apartamento de sua avó, situado logo acima da floricultura.
O lugar cheirava a ervas secas e café recém-feito, como sempre. A idosa estava sentada junto à janela, tecendo um de seus intermináveis projetos. Estava esperando você, disse sem levantar o olhar de suas agulhas. Sabia que viria esta noite. Lavínia sorriu. Sua avó sempre parecia um passo à frente, como se pudesse ler as folhas de chá da vida. Sentou-se a seus pés, como fazia quando era criança, e queria escutar uma de suas histórias. Tadeu me pediu para ir com ele para São Paulo, disse sem preâmbulos. As agulhas de tricô pararam brevemente, mas logo retomaram seu ritmo constante. E o que você quer fazer? Perguntou a idosa. Não sei, confessou Lavínia. Uma parte de mim quer ir explorar novas possibilidades, construir algo juntos, mas outra parte tem medo. Medo de deixar tudo, de que não funcione, de perder você. A avó deixou seu tricô e tomou o rosto de sua neta entre suas mãos calejadas. Menina, sussurrou, você tem 22 anos e toda a vida pela frente. Eu atravessei tempestades por um futuro melhor. Você acha que vou impedir que minha menina voe? Se esse homem te ama de verdade, vocês se amarão aos 22 e 39, aos 30 e 47, aos 50 e 67. O amor cresce com o tempo, não se desgasta. As lágrimas assomaram aos olhos de Lavínia. Mas a floricultura, o projeto... A floricultura continuará aqui, interrompeu a avó. E eu também. São Paulo não está em outro planeta. Está a algumas horas de avião. E quanto ao projeto, sorriu com orgulho. Você o construiu tão bem que agora pode caminhar sozinho. Além disso, essa irmã esticada do seu namorado parece ter se abrandado. Ela me prometeu que se certificará de que tudo continue funcionando. Você falou com Isis? Perguntou Lavínia, espantada. Claro, respondeu a idosa com uma piscadela. Você acha que eu deixaria o futuro da minha neta e do meu negócio nas mãos de qualquer um? Essa mulher tem mais coração do que mostra, embora o esconda sob esses ternos caros. Lavínia não pôde conter uma risada. A imagem de sua avó, com seu vestido florido e seu coque grisalho, negociando com a sempre impecável Isis, era tão incongruente quanto comovente. Então você acha que eu deveria ir? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Acho que você deveria seguir seu coração, respondeu a idosa. E se seu coração a leva a São Paulo com esse homem que olha para você como se você fosse a lua e as estrelas juntas, então sim, você deveria ir. Levantou-se com esforço e caminhou até um velho baú. Dele tirou um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Tome, disse, entregando-o a Lavínia. Guardei para um momento especial. Dentro havia um antigo anel de prata com uma pequena flor gravada. Era de sua mãe, explicou a avó com voz suave. Ela o usava no dia em que conheceu seu pai. Deu-me antes de morrer para que o entregasse a você quando encontrasse um amor que valesse a pena. Lavínia segurou o anel entre seus dedos, sentindo que um círculo se fechava. Seus pais, falecidos quando ela era tão pequena que mal os recordava, pareciam abençoar de algum modo sua decisão. Obrigada, sussurrou, abraçando sua avó com força. Na manhã seguinte, enquanto o sol tingia o rio de Ouro Velho, Lavínia esperava Tadeu na pequena varanda de seu apartamento. O vaso com a semente que Vanessa lhe havia dado meses atrás já mostrava os primeiros brotos, pequenos, mas promissores. Quando ele chegou, a primeira coisa que viu foi a mala aberta sobre a cama. Isso significa... Começou com esperança na voz. Significa que estou disposta a tentar, respondeu ela. Não será fácil. Teremos que nos adaptar, negociar, encontrar um meio termo. Manterei a floricultura aqui. Com a ajuda da minha avó e de Isis, viajaremos com frequência. Não será perfeito, mas será real. O sorriso de Tadeu iluminou todo o seu rosto. Não peço perfeição, disse aproximando-se para abraçá-la. Só peço autenticidade. E isso, Lavínia Vidal, é algo que você tem em abundância. Enquanto o sol de outubro acariciava seus rostos, ambos sentiram que, apesar dos medos e das incertezas, estavam exatamente onde deveriam estar, como aqueles novos brotos no vaso, prontos para crescer em direção à luz, adaptando-se a qualquer clima que o futuro lhes reservasse. São Paulo os recebeu com um inverno inusualmente frio. O ar, normalmente indulgente,
mostrava-se cortante e úmido, açoitando as avenidas com garoas insistentes que pareciam refletir a tempestade interior de Lavínia. O apartamento que Tadeu havia alugado para eles era lindo, um loft no bairro Jardins, com vista para o Parque do Ibirapuera, e uma varanda que, na primavera, seria perfeita para criar um pequeno jardim urbano. Mas durante aquelas primeiras semanas, esses espaços vazios só pareciam acentuar o que Lavínia havia deixado para trás. A adaptação foi mais difícil do que havia imaginado. Apesar de o projeto ser apaixonante e os investidores a tratarem com um respeito que nunca havia experimentado antes, a nostalgia a assaltava nos momentos mais inesperados. O aroma de um café que lhe lembrava a padaria ao lado de sua floricultura. O sotaque de uma idosa que a fazia pensar em sua avó. Os lírios brancos em uma banca de rua que evocavam aquele primeiro encontro com Tadeu. É normal, dizia ele cada vez que a encontrava contemplando o horizonte com o olhar ausente. O desenraizamento sempre dói no começo, mas as raízes podem crescer em novos solos. Tadeu tentava compensar essa dor com pequenos gestos. Trazia flores frescas todos os dias, cozinhava pratos cariocas para combater a nostalgia, ligava para ela no meio do dia só para perguntar se tinha visto a cor do céu naquela manhã. Mas havia uma distância crescendo entre eles, sutil, mas perceptível. Não era falta de amor, mas o peso da responsabilidade que Tadeu sentia. Tinha sido sua ideia, seu projeto, que os havia levado ali. E cada vez que via tristeza nos olhos de Lavínia, a culpa o corroía. A situação alcançou seu ponto crítico uma noite de julho. Haviam discutido não por algo grave, mas por uma dessas pequenas tensões que se acumulam quando duas pessoas estão se adaptando a viver juntas. Tadeu saiu para a varanda, precisando de espaço, e Lavínia ficou na sala com lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. O telefone tocou, rompendo o silêncio tenso. Era Isis. Como vão as coisas pela cidade da Garoa? Perguntou com aquela mistura de formalidade e cordialidade que havia desenvolvido com Lavínia. Bem, mentiu ela, tentando que sua voz não revelasse seu estado. Você mente muito mal, cunhadinha, respondeu Isis com uma risada suave. O que está acontecendo? Meu irmão está sendo um idiota. Apesar de sua tristeza, Lavínia não pôde evitar sorrir. Não é isso, é só que... Hesitou, mas finalmente as palavras saíram em torrente. Sinto falta do rio, minha floricultura, minha avó, minha vida. E me sinto culpada por isso, porque Tadeu fez todo o possível para que eu me sentisse em casa aqui. Mas não consigo evitar sentir-me como uma planta transplantada que não consegue criar raízes. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Lavínia, lembra quando te disse que você era jovem demais para entender o mundo de Tadeu? Perguntou Isis, finalmente. Lembro, respondeu, tensionando-se ante a memória. Eu me equivoquei, admitiu Isis, surpreendendo-a. Você não era jovem demais, era autêntica demais. No nosso mundo, o de Tadeu e o meu, aprendemos desde cedo a fingir, a sorrir quando queremos chorar, a dizer que estamos bem quando estamos desmoronando por dentro. Fez uma pausa significativa. Mas você nunca aprendeu isso. E essa é sua maior força, não sua fraqueza. Não entendo. O que quero dizer é que tudo bem não estar bem, explicou Isis. Tudo bem sentir falta de seu lar. Tudo bem sentir-se perdida. Isso não significa que você tomou a decisão errada ao ir para São Paulo. Só significa que você é humana, com um coração que se apega ao que ama. As palavras de Isis foram como um bálsamo para a alma ferida de Lavínia. Sabe do que você precisa? Continuou Isis. Âncoras. Pequenas conexões com sua vida anterior que a ajudem a construir pontes para sua nova vida. Como quais? Perguntou Lavínia, intrigada por essa nova faceta de Isis como conselheira emocional. Para começar, sua avó. Ela deveria visitá-los. Poderíamos organizar para que passe as férias com vocês, propôs. E quanto à floricultura? Bem, estive pensando que talvez pudéssemos acelerar os planos de abrir uma filial em São Paulo. Você faria isso? Perguntou Lavínia sem poder acreditar no que estava ouvindo. Claro, respondeu Isis com naturalidade. Você é família agora. E a família cuida uns dos outros. Quando desligaram, Lavínia se sentia mais leve,
como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Dirigiu-se à varanda, onde Tadeu continuava contemplando o horizonte noturno. Desculpe, disseram ambos em uníssono, e depois riram, quebrando a tensão. Não, eu sinto mais, insistiu Tadeu, tomando suas mãos. Trouxe você aqui porque era meu sonho, mas não parei para pensar se também era o seu. É nosso sonho, corrigiu ela. Só que ainda estamos aprendendo a sonhá-lo juntos. Naquela noite, abraçados sob as estrelas de São Paulo, ambos compreenderam uma verdade fundamental: que os transplantes doem, mas com o cuidado adequado, as raízes podem crescer mais fortes no novo solo. Na manhã de Natal, enquanto o avião proveniente do Rio aterrissava no aeroporto de Congonhas, com sua avó a bordo, Lavínia sentiu que algo mudava dentro dela. São Paulo já não parecia tão estranha, tão fria. O ar, que havia estado úmido durante semanas, agora estava limpo e luminoso, como se também desse as boas-vindas a esta nova fase. E quando 2 semanas depois, assinaram o contrato para o local que abrigaria a filial paulistana de sua floricultura, Lavínia soube que havia encontrado seu lugar. Não era o Rio, não era Santa Teresa, mas também não precisava ser. Era um espaço novo, uma possibilidade diferente, um jardim a cultivar. O inverno seguiu seu curso, mas dentro de Lavínia já era primavera. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor e vida que transformou a cidade. As árvores da Avenida Paulista se cobriram de flores, os parques se encheram de crianças brincando e o céu adotou esse tom azul límpido que parecia saído de uma aquarela. Para Lavínia, aquela primavera marcava também o renascer de sua confiança. A filial paulistana de Flores Vidal havia aberto suas portas um mês antes e o sucesso foi imediato. Seu estilo único, mistura de tradição carioca e frescor contemporâneo, havia conquistado os paulistanos, sempre ávidos por novidades com alma. Os jardins comunitários também floresciam, literal e figurativamente. O que havia começado como um projeto piloto em um terreno abandonado da Vila Madalena, agora se estendia a 3 bairros mais. Crianças, idosos, imigrantes recém-chegados, todos encontravam naqueles espaços verdes um lugar de encontro e aprendizagem. E Lavínia havia descoberto que seu dom para comunicar o amor pelas plantas transcendia barreiras linguísticas e culturais. Uma manhã de outubro, enquanto preparava uma oficina para um grupo de crianças, recebeu uma chamada inesperada. Lavínia Vidal? Perguntou uma voz desconhecida. Sou Eduarda Ribeiro, diretora da revista Vida Verde. Estamos preparando uma reportagem sobre iniciativas de jardinagem urbana no Brasil e seu projeto chamou fortemente nossa atenção. A conversa que se seguiu deixou Lavínia sem fôlego. Não só queriam fazer uma reportagem sobre seus jardins comunitários, como lhe ofereciam uma coluna mensal na revista, um espaço onde compartilhar seus conhecimentos e filosofia sobre as plantas e seu impacto na vida urbana. Não sou escritora, objetou Lavínia, sobrecarregada pela proposta. Sou apenas uma florista que tenta fazer algo bom. Precisamente por isso a queremos, respondeu a diretora. Estamos cansados de especialistas que falam com terminologia incompreensível. Precisamos de alguém que saiba transmitir a paixão pelas plantas de uma forma acessível e poética. E você, segundo todos os testemunhos que coletamos, tem esse dom. Quando desligou, Lavínia ficou imóvel, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela, escrevendo em uma revista nacional, a ideia parecia tão improvável quanto uma orquídea florescendo no deserto. Naquela noite, quando Tadeu voltou do trabalho, encontrou-a na varanda, agora convertida em um pequeno oásis verde, graças às hábeis mãos de Lavínia. Você parece preocupada, disse, sentando-se ao seu lado no banco que haviam construído juntos, sob uma pérgola coberta de jasmim. Aconteceu alguma coisa? Lavínia contou sobre a ligação e a proposta da revista. Esperava que ele compartilhasse sua incredulidade, mas, ao contrário, Tadeu sorriu amplamente. Era só uma questão de tempo, até que o mundo descobrisse o que eu vi naquele primeiro dia em sua floricultura, disse, tomando suas mãos. Esse dom para falar sobre as flores como se fossem mensagens da terra. Mas não sou escritora, insistiu ela.
Não tenho formação, não sei nada sobre publicações. E eu não sabia nada sobre jardinagem quando começamos os projetos comunitários, lembrou-lhe. Mas aprendi, porque me importava, porque você me ensinou. Seu olhar se tornou mais sério. Lembra o que me disse aquele dia em São Paulo, quando eu estava arrasado pelo caso da Vanessa e da empresa? Disse-me que às vezes a solução mais simples é a que não vemos, porque estamos muito próximos do problema. Lavínia assentiu, recordando aquele momento crucial. Pois agora digo o mesmo a você. Está tão próxima de seu próprio talento que não consegue vê-lo com clareza. Mas os outros veem. E essa revista também. Suas palavras eram como água fresca sobre terra sedenta. Lavínia sentiu que algo florescia dentro dela. A semente de uma nova confiança. Está bem, decidiu finalmente. Vou tentar. Embora não tenha a menor ideia por onde começar. Pelo começo, suponho, respondeu Tadeu com um sorriso. Como todas as coisas que valem a pena. A primeira coluna de Lavínia, intitulada A Linguagem Secreta das Flores Urbanas, foi publicada em novembro. Era uma peça simples, mas profunda, sobre como as plantas que crescem nas frestas do asfalto nos ensinam lições de resistência e adaptação. A resposta dos leitores foi imediata e entusiástica. Cartas e e-mails chegaram à redação, agradecendo aquela forma fresca e poética de falar sobre a natureza na cidade. Logo, outras publicações começaram a se interessar por seu trabalho. O projeto de jardins comunitários atraiu a atenção de mídias nacionais e internacionais. A florista social a chamavam, um apelido que a fazia sorrir, lembrando como tudo havia começado com uma simples ideia nascida em sua pequena loja de Santa Teresa. Uma tarde, enquanto voltava para casa após um dia especialmente intenso, Lavínia parou em um pequeno parque. Sentou-se em um banco e observou ao seu redor. Crianças brincando, idosos conversando, pássaros cantando entre os ramos das árvores. São Paulo já não lhe parecia estranha. Havia se convertido em um novo lar. Um lugar onde suas raízes haviam encontrado solo fértil para crescer de formas que nunca teria imaginado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tadeu. Tenho uma surpresa para você. Te espero em casa. Ao chegar ao apartamento, encontrou-o vazio, mas havia um envelope azul sobre a mesa da sala de jantar. Dentro, uma passagem de avião e uma nota escrita, com aquela caligrafia que já conhecia tão bem. Às vezes, para continuar avançando, é preciso lembrar de onde viemos. 3 dias no Rio, você e eu, para visitar suas raízes e as minhas. As lágrimas assomaram a seus olhos enquanto abraçava aquele envelope contra o peito. Era exatamente o que precisava. Uma viagem ao passado para confirmar que o presente era o caminho correto. Naquela noite, enquanto arrumava as malas para a viagem, Lavínia refletiu sobre o caminho percorrido. Da jovem insegura que tremia, com um envelope azul entre as mãos, a mulher que agora escrevia em revistas e dirigia projetos. Da florista que duvidava de seu valor à pessoa que inspirava comunidades inteiras. A mudança havia sido gradual, como o crescimento de uma planta, tão imperceptível no dia a dia que só ao olhar para trás podia apreciar a magnitude da transformação. E tudo porque, 1 ano atrás, tivera a coragem de dar um passo em direção ao desconhecido, de confiar que, às vezes, as diferenças que parecem abismos, a idade, a origem, as experiências, podem se converter em pontes se há suficiente amor e respeito construindo-as. O Rio os esperava com suas lembranças e suas promessas. E depois, São Paulo os receberia novamente, com seus novos sonhos e possibilidades. E nesse equilíbrio entre passado e futuro, entre raízes e ramos, Lavínia havia encontrado finalmente seu lugar no mundo. O Rio os recebeu com a familiaridade de um velho amigo. O burburinho da praia de Copacabana, o aroma inconfundível do mate com biscoito de polvilho, as vozes entremescladas de cariocas e turistas. Tudo estava igual e, no entanto, tudo parecia diferente aos olhos de Lavínia. Seu primeiro destino foi a floricultura de Santa Teresa. Embora falasse quase diariamente com sua avó e com a jovem que haviam contratado para ajudar, nada podia comparar-se à emoção de abrir aquela porta e ser recebida pelo perfume mesclado de rosas, lírios e terra úmida. Minha menina voltou,
exclamou sua avó, aparecendo dos fundos com os braços abertos. Cada dia mais bonita e mais feliz pelo que vejo. O abraço foi longo, carregado de todos esses meses de ausência física, compensados apenas parcialmente por ligações e videochamadas. Senti tanto sua falta, vó, sussurrou Lavínia contra o cabelo branco da idosa. E eu de você, minha vida. Mas também estou orgulhosa de você, respondeu a avó, separando-se para olhá-la melhor. Li todos os seus artigos. Recortei-os e guardei-os em um álbum. A florista escritora, quem diria? Passaram a manhã pondo-se em dia, não sobre as grandes coisas, que já conheciam por suas conversas regulares, mas sobre esses pequenos detalhes cotidianos que só se compartilham face a face. A nova confeitaria que havia aberto na esquina, o romance incipiente entre Dona Sebastiana e o viúvo da banca de jornal, os clientes habituais que continuavam perguntando por Lavínia. E esse seu namorado, onde está? Perguntou finalmente a avó, enquanto preparavam juntas um buquê para uma cliente habitual. Foi visitar sua antiga casa em Petrópolis, explicou Lavínia. Queria que eu tivesse tempo a sós com você primeiro. Virá para jantar. A idosa assentiu com aprovação. Esse homem te conhece bem, comentou. Sabe o quanto é importante para você este reencontro. Seus olhos, velados por cataratas, mas ainda perspicazes, estudaram o rosto de sua neta. Você é feliz, Lavínia? Realmente feliz? A pergunta, tão direta e fundamental, pegou Lavínia de surpresa. Mas a resposta surgiu com uma clareza que a surpreendeu. Sim, vó, sou feliz. Não é uma felicidade perfeita, nem constante. Há dias difíceis, há dúvidas, há saudades, como a que sinto de você e deste lugar. Mas no fundo, no essencial, sou feliz. A idosa sorriu, satisfeita com aquela resposta honesta. Isso é tudo o que sempre quis para você. Uma felicidade real, com seus altos e baixos. Não essas fantasias de contos de fada que nos vendem. Naquela tarde, enquanto sua avó descansava, Lavínia decidiu dar um passeio pelo bairro. Cada canto guardava uma lembrança, cada esquina uma história. O bar onde celebrou seu primeiro contrato importante de flores para um casamento. O parque onde tinha ensinado as crianças a plantarem suas primeiras sementes. A praça onde Tadeu a havia beijado pela primeira vez sob uma chuva inesperada. Parou diante do primeiro jardim comunitário que haviam criado juntos. O que antes era um terreno abandonado cheio de entulho era agora um pequeno vergel onde cresciam tomates, alfaces, ervas aromáticas e flores coloridas. Um grupo de idosos jogava cartas sob a sombra de uma pequena jaqueira, enquanto várias crianças regavam as plantas sob a supervisão atenta de uma mulher jovem que Lavínia reconheceu como uma das primeiras voluntárias do projeto. Lavínia! Exclamou a mulher ao vê-la. Que surpresa! As crianças vão ficar malucas quando souberem que você veio. Logo correu a voz, e em questão de minutos o jardim se encheu de pessoas que queriam cumprimentá-la, contar-lhe como o projeto havia evoluído, mostrar-lhe os novos cultivos. Lavínia se sentiu sobrecarregada por tanto carinho, por ver como aquela pequena semente que havia plantado continuava crescendo mesmo em sua ausência. Você criou algo bonito que viverá muito além de você, disse uma voz familiar às suas costas. Ao se virar, encontrou Isis elegante como sempre em um terno cor creme, que contrastava com a informalidade do ambiente. Isis, saudou Lavínia, genuinamente surpresa. Não sabia que estaria aqui. Venho toda semana, explicou a mulher com um sorriso. No início era só para supervisionar, para garantir que o investimento da fundação estava bem gerenciado. Mas depois, fez um gesto abrangendo o jardim. Me apaixonei pelo lugar, pelas pessoas, pelo que representam estes pequenos oásis verdes em meio ao concreto. Caminharam juntas pelo jardim, enquanto Isis lhe contava os novos projetos. Oficinas de culinária saudável com os produtos cultivados, um programa de terapia hortícola para pessoas com depressão, visitas escolares semanais. Você mudou, observou Lavínia, notando algo diferente no olhar de sua cunhada, algo mais suave, mais acessível. Todos mudamos, respondeu Isis. Alguns mais rápido que outros. Suponho que me contagiei um pouco com sua forma de ver o mundo,
Fez uma pausa como se hesitasse. Quero te pedir desculpas, Lavínia. Por quê? Por como te tratei no início. Pelos preconceitos, pelas dúvidas, por pensar que você era jovem demais ou simples demais para meu irmão. Seus olhos se encheram de uma sinceridade incomum. Me enganei, e me alegro de ter me enganado. Aquelas palavras tão inesperadas quanto significativas selaram uma transformação que havia começado meses atrás. Já não eram a florista e a executiva, a jovem inexperiente e a mulher sofisticada. Eram simplesmente duas mulheres unidas pelo carinho pelo mesmo homem e por uma visão compartilhada de um mundo melhor. Quando Tadeu chegou naquela noite para o jantar, encontrou as 3 mulheres de sua vida sentadas ao redor da mesa da pequena cozinha. Lavínia, sua avó e Isis, rindo como velhas amigas enquanto compartilhavam histórias e anedotas. Nossa, comentou da porta com um sorriso surpreso. Isso sim é uma imagem para enquadrar. O jantar foi simples, mas delicioso. Feijoada, arroz fresquinho, uma boa cachaça artesanal. A conversa fluiu naturalmente, passando de temas leves a reflexões mais profundas sobre a vida, as mudanças, o futuro. Tenho algo para anunciar, disse Isis próximo ao final da noitada, quando já estavam tomando café. Decidi me mudar para São Paulo. A notícia surpreendeu a todos, especialmente Tadeu. O quê? Por quê? Perguntou desconcertado. Toda a sua vida está no Rio. Precisamente por isso, respondeu ela com um sorriso tranquilo. Preciso de uma mudança. Expandir a fundação para São Paulo é o próximo passo lógico, depois do sucesso que estamos tendo aqui. E além disso, seu olhar pousou brevemente em Lavínia. Aprendi que às vezes é preciso ter a coragem de se transplantar para continuar crescendo. Enquanto voltavam para o pequeno hotel onde se hospedavam, Tadeu e Lavínia caminharam em silêncio pelas ruas noturnas de Santa Teresa, desfrutando da familiaridade do bairro. Em que está pensando? Perguntou ele finalmente, notando a expressão contemplativa de Lavínia. Em círculos, respondeu ela. Em como a vida às vezes parece dar voltas para voltar ao mesmo ponto, mas na realidade estamos em uma espiral, sempre avançando, ainda que pareça que estamos regressando. Tadeu a olhou com aquela mistura de admiração e espanto que nunca havia desaparecido desde o primeiro dia. Sabe o que mais amo em você? Disse, detendo-se sob a luz de um poste. Sua capacidade de encontrar poesia em tudo, até nos momentos mais cotidianos. E eu amo sua capacidade de me ver realmente, respondeu ela. Não apenas o que mostro, mas o que às vezes nem eu mesma consigo ver. Beijaram-se no meio da rua, como 2 adolescentes, sem se importar com os olhares dos transeuntes. E naquele beijo estava tudo, o passado que haviam compartilhado, o presente que estavam construindo, o futuro que se abria diante deles como um jardim a explorar. O rio os envolveu em seu abraço noturno, como que abençoando-os para o retorno à sua nova vida. Uma vida que, agora Lavínia entendia com clareza, não era nem melhor nem pior que a anterior. Apenas diferente. E nessa diferença residia precisamente sua beleza. O inverno voltou a São Paulo, mas desta vez foi diferente. A cidade já não parecia estranha nem hostil. Era um lar, com seus cantos favoritos, seus rituais estabelecidos, seus rostos conhecidos. A filial de Flores Vidal prosperava, tornando-se uma referência entre os amantes da jardinagem e decoração floral. Os jardins comunitários haviam se expandido para 5 bairros, criando uma rede verde que transformava a paisagem urbana. E a coluna mensal de Lavínia na Vida Verde havia evoluído até se tornar uma seção fixa intitulada Raízes e Céu, onde combinava conselhos práticos com reflexões mais profundas sobre a conexão entre natureza e vida humana. A chegada de Isis à cidade havia aportado uma nova dimensão à sua vida. A relação entre ambas, inicialmente marcada pela desconfiança, havia se transformado em uma amizade genuína. Compartilhavam cafés semanais, onde discutiam sobre os projetos, mas também sobre livros, viagens, sonhos. Nunca pensei que diria isso, comentou Isis uma tarde, enquanto revisavam o orçamento para um novo jardim comunitário. Mas me alegro que meu irmão tenha encontrado você, ou que você tenha encontrado ele.
Lavínia sorriu, recordando aquele primeiro encontro na floricultura de Santa Teresa. Acho que nos encontramos mutuamente, respondeu, como se de algum modo estivéssemos destinados a nos cruzar. Não sabia que acreditava no destino, disse Isis, surpresa. Não acredito em um destino predeterminado, esclareceu Lavínia. Acredito nas possibilidades que se abrem quando estamos atentos, quando temos coragem de ver além do evidente. Aquela conversa continuava ressoando em sua mente dias depois, enquanto preparava o jantar no apartamento. Tadeu chegaria tarde. Uma reunião importante com investidores interessados em expandir o projeto para outras cidades brasileiras o deteria até bem entrada a noite. A campainha soou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Vanessa Albuquerque, impecável como sempre, em um casaco de cachemira cor de vinho. Vanessa, saudou, sem poder ocultar sua surpresa. Não esperava vê-la. Eu sei e peço desculpas por aparecer assim, respondeu a mulher com um sorriso tenso. Posso entrar? Prometo ser breve. Lavínia a convidou a entrar, oferecendo-lhe um chá que Vanessa aceitou com gratidão. Havia algo diferente nela, uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem imponente que Lavínia recordava de seus encontros anteriores. Vim me despedir, anunciou Vanessa finalmente. Estou indo para Singapura. Me ofereceram a direção da filial asiática de uma empresa de tecnologia verde. Parabéns, respondeu Lavínia sinceramente. Parece uma grande oportunidade. Vanessa assentiu, girando a xícara de chá entre suas mãos. É sim, um novo começo longe dos erros do passado. Fez uma pausa como reunindo coragem. Mas antes de ir queria agradecer, pela segunda vez. Me agradecer? Perguntou Lavínia confusa. Pela segunda oportunidade que me deu com aquele conselho a Tadeu, explicou Vanessa. Mas também por algo mais. Por me mostrar que existe outra forma de viver. Uma mais autêntica, mais conectada com o que realmente importa. Bebeu um gole de chá antes de continuar. Acompanhei seus artigos, seus projetos. Até visitei um de seus jardins comunitários. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. E sabe o que é mais irônico? Que a semente que lhe dei há mais de um ano, você plantou, não é? Lavínia assentiu, apontando para a varanda onde agora crescia uma pequena árvore de folhas brilhantes. Um pau-brasil, identificou Vanessa. Caesalpinia equinata. Floresce na primavera com flores amarelas vibrantes. Em alguns lugares também chamam de árvore do amor. É linda, disse Lavínia. Obrigada por esse presente. Obrigada a você por cuidar dela, respondeu Vanessa. É uma boa metáfora, não acha? De como algo pequeno e aparentemente insignificante pode crescer até se tornar algo bonito e duradouro, se lhe dermos o cuidado adequado. Quando Vanessa se foi, Lavínia permaneceu por longo tempo contemplando aquela árvore na varanda. Pensava nos círculos completos, nas segundas oportunidades, em como a vida às vezes nos surpreende com seus giros inesperados. Tadeu chegou passada a meia-noite, cansado, mas com uma energia contida que Lavínia reconheceu de imediato como entusiasmo. Foi incrível, disse enquanto se servia de uma taça de vinho. Os investidores não só querem levar o projeto para outras cidades brasileiras. Querem criar uma fundação nacional, com sede em São Paulo, dedicada exclusivamente à jardinagem urbana e educação ambiental. Isso é maravilhoso, respondeu Lavínia, genuinamente feliz por ele. E tem mais, continuou Tadeu tomando suas mãos. Querem que você seja a diretora de conteúdos educativos. Seus artigos, seus métodos de ensino os impressionaram profundamente. A notícia a deixou sem palavras. Era uma oportunidade que nunca teria sonhado, um reconhecimento que validava todo o trabalho, toda a paixão que havia vertido em seus projetos. Não sei o que dizer, murmurou finalmente. Diga que vai pensar, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Não há pressa. É uma decisão importante. Naquela noite, enquanto Tadeu dormia ao seu lado, Lavínia contemplava o teto, pensando no caminho percorrido. Da jovem insegura que tremia com um envelope azul entre as mãos, a mulher a quem ofereciam dirigir projetos nacionais. Da florista que duvidava de seu valor, a pessoa cujas ideias inspiravam comunidades inteiras. A mudança havia sido gradual,
como o crescimento daquela árvore do pau-brasil em sua varanda, tão imperceptível no dia a dia que só ao olhar para trás podia apreciar a magnitude da transformação. E tudo havia começado com uma simples decisão: confiar. Confiar que às vezes o que parece um obstáculo intransponível, como 17 anos de diferença, pode se converter em uma ponte para possibilidades inexploradas. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Lavínia tomou sua decisão. Aceitaria o novo desafio, mas com uma condição: que parte dos fundos fossem destinados a replicar o modelo de jardins comunitários em bairros vulneráveis de todo o país. Quando comunicou isso a Tadeu, o sorriso de orgulho em seu rosto foi toda a confirmação de que precisava de que estava no caminho certo. "Sabe que dia é hoje?" perguntou ele enquanto tomavam café na varanda, sob os ramos da árvore de pau-brasil. Lavínia negou com a cabeça, intrigada. "Faz exatamente 2 anos que entrei na sua floricultura procurando lírios brancos", disse com uma emoção contida na voz. 2 anos desde que minha vida mudou para sempre." De seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo azul, idêntica àquele envelope que havia iniciado tudo. "Não é um anel", esclareceu ao ver a expressão surpresa de Lavínia. "Ainda não, a menos que você deseje. É algo diferente." Dentro da caixa havia uma chave antiga, de bronze patinado. "O que ela abre?" perguntou ela intrigada. "Nossa próxima aventura", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Se estiver disposta a dar outro salto de fé." Mostrou-lhe então em seu tablet fotografias de uma antiga fazenda nos arredores de São Paulo. Uma casa de pedra rodeada de terreno fértil, com uma estufa em ruínas, mas com potencial de ser restaurada. "Eu a comprei", confessou. "Para nós. Para sua escola de jardinagem. Para meus projetos. Para nosso futuro. Um lugar com raízes profundas, mas também com espaço para crescer em direção ao céu." As lágrimas assomaram aos olhos de Lavínia enquanto segurava aquela chave. Não eram lágrimas de tristeza nem de medo, mas de reconhecimento. De compreender que havia encontrado não apenas seu companheiro de vida, mas também seu propósito. "É perfeita", sussurrou, já imaginando as possibilidades daquele espaço. Oficinas para crianças, formação para adultos, pesquisa sobre plantas nativas, um santuário verde aberto a todos. O inverno paulistano seguia seu curso lá fora, mas naquela varanda, sob os ramos ainda jovens da árvore de pau-brasil, já era primavera. Uma primavera de possibilidades, de sonhos compartilhados, de futuros a construir. E enquanto o sol ascendia no céu, banhando a cidade com sua luz dourada, Lavínia compreendeu que a verdadeira beleza da vida não está na perfeição, mas no crescimento, em ousar estender as raízes para terrenos desconhecidos, em ter a coragem de florescer, mesmo quando o mundo diz que não é sua estação. 2 anos mais haviam passado, transformando sonhos em realidades tangíveis. A antiga fazenda, que uma vez esteve quase em ruínas, havia se convertido em um espaço vibrante transbordando de vida e cor. A estufa, restaurada com um amoroso detalhe, abrigava agora espécies de todos os cantos do Brasil, um testemunho vivo da diversidade e da beleza da natureza brasileira. Casa Florescer, como a haviam batizado, era muito mais que um lar para Lavínia e Tadeu. Era um centro educativo onde crianças e adultos aprendiam sobre jardinagem sustentável. Era um espaço de pesquisa onde se experimentava com técnicas de cultivo urbano adaptadas às mudanças climáticas. Era um lugar de encontro para pessoas de todas as idades e origens, unidas pelo amor às plantas e à natureza. A Fundação Nacional que Tadeu dirigia havia expandido o modelo de jardins comunitários para 15 cidades em 8 estados diferentes. E o livro de Lavínia, Raízes e Céu, a arte de cultivar vida em espaços urbanos, havia se convertido em uma referência, traduzido para 12 idiomas. Naquela manhã de primavera, enquanto supervisionava os preparativos para a grande celebração que aconteceria essa tarde, Lavínia não podia evitar sentir uma mistura de orgulho e assombro diante de tudo o que haviam conseguido. "Você parece perdida em seus pensamentos", disse uma voz familiar às suas costas. Ao se virar,
Encontrou sua avó, que aos 86 anos seguia tendo essa vivacidade no olhar que desafiava o tempo. Só estava lembrando, vó, respondeu abraçando-a, pensando em tudo o que aconteceu nesses anos. A idosa, que agora vivia com eles na fazenda, assentiu com um sorriso sábio. A vida é assim, menina. Às vezes nos leva por caminhos que nunca imaginamos, mas que resultam ser exatamente os que precisávamos percorrer. O som de risos infantis interrompeu a conversa. Um grupo de crianças corria entre as árvores, perseguindo borboletas sob a supervisão atenta de Isis, que se transformara em uma educadora ambiental apaixonada, para surpresa de todos, e especialmente dela mesma. A celebração dessa tarde tinha um significado especial. Não apenas comemoravam o 4º aniversário do primeiro encontro entre Lavínia e Tadeu, mas também a inauguração oficial do Centro Nacional de Educação Ambiental que haviam criado na fazenda, com o apoio de universidades e organizações de todo o país. Enquanto os convidados começavam a chegar, amigos, colaboradores, estudantes, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas de alguma maneira por seu projeto, Lavínia observava o jardim central com satisfação. Cada planta, cada flor, cada árvore tinha uma história, um significado, um propósito. O pau-brasil, transplantado daquele primeiro vaso na varanda do apartamento, ocupava agora um lugar de destaque. Havia crescido forte e saudável, e nesta primavera florescia com uma profusão de flores amarelas que pareciam celebrar junto com eles. Tadeu se juntou a ela, tomando sua mão em silêncio. Aos 42 anos, os fios grisalhos que começavam a pratearem-se em suas têmporas apenas adicionavam caráter ao seu rosto. A diferença de idade entre eles seguia sendo a mesma, 17 anos, mas com o passar do tempo, essa brecha parecia ter se estreitado ou talvez simplesmente tivesse deixado de importar. Lembra do que perguntei na primeira vez que dançamos? Disse ele, apoiando sua cabeça no ombro dele. Confia em mim? Recordou Tadeu com um sorriso. Exato. E tenho pensado nessa pergunta todos estes anos, continuou Lavínia, em como a confiança não é algo que se entrega de uma vez para sempre, mas que se cultiva dia a dia, como um jardim. Tadeu assentiu, entendendo perfeitamente o que queria dizer. Cada dia escolhi confiar, acrescentou ela, em você, em nós, neste sonho compartilhado. E cada dia, essa confiança floresceu em algo mais bonito do que poderia ter imaginado. A celebração foi um sucesso. Discursos emotivos, música, comida preparada com produtos da horta orgânica da fazenda. Mas o momento mais especial chegou ao entardecer, quando todos os convidados se reuniram no jardim central para uma cerimônia simbólica. Lavínia e Tadeu haviam preparado pequenos vasos com sementes de flores nativas, um para cada convidado. Em um gesto que resumia a filosofia de todo o seu projeto, pediram a cada pessoa que plantasse sua semente em um grande jardim comunitário, desenhado especialmente para a ocasião. Estas sementes representam a conexão entre todos nós, explicou Lavínia ante o grupo. Diferentes em tamanho, forma e cor, mas todas com o potencial de criar beleza. Como as pessoas, como as ideias, como os sonhos. Enquanto os convidados um a um plantavam suas sementes, Lavínia observava os rostos que a rodeavam. Isis, que havia encontrado sua verdadeira vocação na educação. Vanessa, que havia voado de Singapura para a ocasião, agora dirigindo com sucesso projetos de tecnologia verde na Ásia. Sua avó, cuja sabedoria simples, havia sido a bússola nos momentos de dúvida. E Tadeu, o homem que havia entrado em sua floricultura procurando lírios brancos e havia encontrado muito mais que flores. Quando todos os convidados se foram e a fazenda ficou em silêncio, Lavínia e Tadeu se retiraram para seu canto favorito. Um pequeno caramanchão coberto de glicínias, com vista para o vale que se estendia a seus pés. Estive esperando o momento adequado para isto, disse Tadeu, tirando um envelope de veludo azul do bolso de seu paletó. E acho que não há melhor dia que hoje. O coração de Lavínia deu um salto ao reconhecer aquele envelope, gêmeo do que havia recebido 4 anos atrás. Outro baile beneficente? Brincou, tentando acalmar os nervos repentinos. Tadeu sorriu, mas havia uma seriedade em seus olhos que a intrigou. Algo muito mais importante, respondeu, entregando-lhe o envelope.
algo que tenho querido perguntar há muito tempo, mas queria estar absolutamente seguro de que ambos estivéssemos prontos. Com dedos ligeiramente trêmulos, Lavínia abriu o envelope. Dentro não havia um convite, mas um simples cartão com uma pergunta escrita naquela caligrafia que conhecia tão bem. Confia em mim o suficiente para passar o resto de nossas vidas juntos? E abaixo da pergunta, um anel simples mas bonito, com uma pequena flor de lírio talhada em prata. As lágrimas nublaram a vista de Lavínia enquanto Tadeu tomava o anel e se ajoelhava diante dela. Sei que não precisamos de um papel ou uma cerimônia para confirmar o que já sabemos, disse com voz emocionada. Mas quero que o mundo inteiro saiba que escolhi te amar, não só hoje, mas cada dia pelo resto da minha vida, apesar das diferenças ou talvez graças a elas. Apesar dos obstáculos ou talvez pelas lições que nos ensinaram. Lavínia sentia que seu coração ia explodir de felicidade. Sim, respondeu com voz firme, sem rastro de dúvida. Confio em você, confio em nós. E escolho te amar cada dia, com tudo o que sou e tudo o que posso chegar a ser. Enquanto o anel encontrava seu lugar em seu dedo, perfeito como se estivesse destinado a estar ali, Lavínia pensou no longo caminho percorrido. Na jovem de 21 anos, que uma vez temeu que a diferença de idade fosse um abismo intransponível. No homem que havia tido a coragem de renunciar a um império para ser fiel a si mesmo. O vento primaveril agitava suavemente as glicínias sobre suas cabeças, enchendo o ar de um perfume doce e penetrante. Ao longe, as luzes de São Paulo começavam a acender-se, como estrelas caídas sobre a terra. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Disse Lavínia enquanto contemplavam juntos aquela paisagem, que agora era seu lar, que nunca deixamos de crescer. Como as plantas que tanto amamos, seguimos estendendo nossas raízes, buscando a luz, nos adaptando a cada estação. E florescendo, acrescentou Tadeu beijando sua mão onde agora brilhava o anel. Sempre florescendo apesar de tudo e graças a tudo. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia abençoar sua união, Lavínia compreendeu que a verdadeira magia da vida não está na ausência de tempestades, mas na capacidade de florescer apesar delas. Que o amor verdadeiro não é aquele que não conhece obstáculos, mas o que os enfrenta com coragem e cresce através deles. E que, às vezes, os caminhos mais inesperados são precisamente os que nos levam ao nosso verdadeiro destino.